E o major que aparece nas imagens divulgadas pelo Planalto no dia 8 de janeiro, dando água aos golpistas, prestou depoimento à Polícia Federal. O major que estava no Gabinete de Segurança Institucional no dia dos atos golpistas de 8 de janeiro, disse em depoimento à Polícia Federal que entregou garrafas de água aos vândalos para evitar que quebrassem as instalações de uma Copa. É o que informou a Agência Brasil. Ele e mais 8 militares da pasta prestaram depoimento após a divulgação de imagens das câmeras do interior do Palácio do Planalto durante a ação dos golpistas. Os depoimentos foram enviados ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, relator das investigações. De acordo com a agência, o major disse aos investigadores que estava sozinho no momento registrado pelas câmeras e afirmou que pediu para os golpistas saírem do prédio e que os manifestantes exigiram água. A reportagem ainda informa que o major ficou sem nenhum agente público por aproximadamente 1 hora e que durante esse período permaneceu em contato com seus superiores pedindo reforço e forneceu atualizações sobre a situação da invasão. O major teria dito ainda que existia um alerta de cor laranja de segurança por parte do setor de avaliação de riscos do órgão. O grau corresponde ao 3º nível de risco, num total de 5. Pedro Wanenberg, foi criada hoje a CPI mista para investigar o ataque à sede dos 3 poderes. A expectativa, claro, é dos dois lados, Pedro, tanto da oposição como também do governo com a criação dessa CPI. Pois é, Elias, há uma expectativa e uma disputa também agora, antes dessa instauração da CPI, da instalação da CPI. Hoje o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, fez a leitura do requerimento da instauração dessa CPI e agora os próximos passos são de fato a instalação, definição de cargos como presidente da CPI, vice-presidente, o relator, que tem uma função muito importante também dentro dessa comissão que vai ser instalada aqui no Brasil nesses próximos dias. Essas 2 próximas semanas, a semana que nós estamos agora e a próxima, serão decisivas, viu, Elias, para a gente definir quem serão os integrantes dessa CPMI e também quem terá a maioria. É algo bastante importante a partir de agora, se é um governo que vai ter maioria de representantes dentro dessa comissão ou se é a oposição, o que vai acabar ditando também as formas e também as rotas que essa comissão pode tomar nesses próximos períodos de investigação. Vale a gente ressaltar o que é essa CPMI. Essa comissão parlamentar de inquérito é uma comissão mista, ou seja, é formada tanto por senadores como também por deputados. É uma comissão que une as 2 casas legislativas nacionais aqui do país e busca investigar o que aconteceu nos atos antidemocráticos do dia 8 de janeiro. Essa comissão ela foi proposta pela oposição e aí, Elias, a gente tem que destacar aqui o que está acontecendo agora no Brasil, não só no Brasil, mas também de uma forma geral no mundo, que é o que alguns autores, alguns estudiosos chamam de disputa de narrativas. Existe uma disputa de narrativas nessa história do dia 8 de janeiro. Por um lado, a oposição quer tentar colocar dentro dessa história a figura do presidente Lula, do Partido dos Trabalhadores, como se eles soubessem dos ataques e tivessem sido coniventes de alguma forma com a destruição que aconteceu no dia 8 de janeiro. Por outro lado, a gente tem a oposição, contrária à oposição, ao lado do governo, então ao lado do presidente Lula, pessoas que querem trazer para essa discussão as responsabilidades de integrantes do governo Bolsonaro, do próprio presidente, que estimulou algumas atitudes antidemocráticas aqui no país, também dos ministros da defesa que ocuparam o cargo na gestão de Bolsonaro, que nada fizeram à época quando os acampamentos golpistas foram formados, meses antes desses ataques a Brasília. O que está acontecendo agora, Elias, é uma disputa para mudar ali quais serão os integrantes dessa comissão que vai ser instalada aqui no país. De um lado, então, nós temos o governo mobilizando alguns blocos, né? Então, por exemplo, o Randolfo Rodrigues mudou de bloco para poder somar um integrante a mais do lado do governo. A oposição também tem feito essas mobilizações nos blocos partidários para conseguir tentar, pelo menos, essa maioria dentro dessa CPMI. E agora nós teremos, a partir daqui, além da briga pela maioria,
a briga também pelos cargos de presidente, de vice-presidente e também especialmente de relator dessa comissão. Nós vamos acompanhar muito atentos, especialmente a essa guerra de narrativas, porque nesse fato do dia 8 de janeiro não existem apenas narrativas. Nós temos um fact-checking, foi como chamou minha colega Vera Magalhães, que é as investigações que são as investigações já em vigor nesse momento. Nós temos as investigações da Polícia Federal, do Ministério Público Federal, do STF, e isso tem que ser levado em conta dentro dessa CPI, que é uma investigação parlamentar que vai ser instaurada por aqui, Elias. Com certeza, Pedro. Afinal de contas, nós estamos falando de uma CPI que tende sim, de fato, a investigar todos estes fatos lamentáveis do dia 8 de janeiro. E com essas outras investigações em andamento, será que apenas a retórica valerá? Como é que vão ficar também as investigações que já estão aí muito avançadas em diferentes segmentos? Nós vamos, claro, continuar acompanhando toda essa movimentação política. Pedro, obrigado pelas informações. Seja bem-vindo novamente e uma ótima noite para você, Pedro.